pouquinho sobre ética cristã. Já demos uma boa caminhada. E na semana passada, vou até passar aqui já para o slide propriamente, nós começamos a tratar sobre as regras que nós devemos observar para estudarmos os 10 mandamentos. Então nós chegamos a algumas regras, nós trabalhamos a semana passada na primeira regra. Pastor, da onde que o senhor tirou essas regras? Sei que você não perguntou, mas é uma pergunta que eu acho pertinente, né? Então, deixa eu tirar aqui para que você possa acompanhar comigo. Sei que vai ficar, eu acho que pequenininho aqui. Acho que não é isso. É isso. Tá pequenininho aí, mas dá para você ver lá. Tá vendo que tem uma pergunta lá? Qual que é o número da pergunta lá? Vamos ver se tá bom da vista. Aqui você não enxerga nada aqui? O que é isso, gente? Eu tô cego, vejo. 99. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. E aí ele me traz algumas regras. Consegue enxergar? Se não consegue, já agenda o oculista lá, hein? Já liga, já pede para agendar aí. Não, eu tô brincando porque é da internet, então, né? Esse aqui, irmãos, é o Catecismo Maior de Westminster, tá? Então, que é um dos nossos símbolos de fé, onde nós temos ali o sistema de perguntas e respostas para a gente entender um pouquinho das Escrituras. Então, na pergunta 99, nós temos quais ou que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos, que é o padrão ético que a palavra de Deus nos apresenta. Então, ele vai apresentar aqui 8 regras, e depois ele vai tratar, pergunta a pergunta, sobre os 10 mandamentos. Lembra que eu comentei na aula passada, para você dar uma olhadinha lá, sobre o 7º mandamento, né? Que a gente fala, não adulterarás. Não adulterar é só eu trair o meu cônjuge. Não é bem isso, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui o 7º mandamento. Então, pergunta 137. Qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento é não adulterarás. Aí ele vai na pergunta 138. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Então veja, aquilo que nós estamos vendo agora, as regras, ele vai apontar que uma das regras você tem que considerar o que é proibido e ao mesmo tempo o que é incentivado. Porque se ele diz não adulterarás, dentro dessa negativa, ele está apresentando uma postura contrária a essa. Se eu não posso trair o meu cônjuge, então o que ele está querendo dizer ao mesmo tempo? Que eu seja fiel ao meu cônjuge. Então, no catecismo, ele vai trabalhar sempre com os deveres exigidos e aquilo que de fato é proibido. Então, eu vou ler aqui para você, depois em casa você vai lá para o Catecismo Maior. Eu não lembro agora se a gente só tem a confissão de fé ou se tem os catecismos também. Ô Márcio, lá no site nosso só está a confissão ou está o catecismo também? Então, www.ipra.org.br. Aí você vai lá na biblioteca, vai ter o curso de teologia, curso básico de teologia, a confissão de fé de Westminster, catecismo, o catecismo maior e o breve catecismo. E vai ter lá mais uma outra apostila lá também. Não é isso, Márcio? Depois eu procuro aqui para mostrar para você. Então, aí você vai poder ter acesso ao texto para acompanhar aí durante a semana de um modo geral. Então, pergunta 138 do Catecismo Maior. Né? Vou ler aqui. Quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Estou pegando só um exemplo. Nós vamos estudar isso mais para frente, depois com mais vagar. Mas ele vai dizer assim: os deveres exigidos no 7º mandamento são castidade no corpo, na mente, nas afeições,
palavras, comportamento, a preservação dela, ou seja, dessa castidade em nós mesmos e nos outros, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança, a conservação de uma sociedade de pessoas castas, a modéstia no vestuário, o casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal, a coabitação, o trabalho diligente em nossas vocações, o evitar de todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. Então isso seria os deveres que estão embutidos dentro do mandamento: não adulterarás. Depois nós vamos trabalhar com cada item desse, quando a gente for estudar o mandamento propriamente. Mas só aqui você já vê, tem um monte de coisa. Agora, pergunta 139. Quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? O que significa não adulterarás dentro de uma visão bíblica? Aí você vai ver aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui o cursor aqui? Dá para você enxergar aqui ou não? Vamos ver se eu consigo marcar aqui. Tá vendo que eu marquei ali, de azul? Tudo aquilo que eu marquei são textos bíblicos que referendam o que eu vou ler aqui para você. Os pecados proibidos no 7º mandamento, além da negligência dos deveres, o fato de eu não cumprir o dever, também me considera. Vou pegar um exemplo aqui. Como dever, é dito que se eu sou casado, eu tenho que ser fiel ao meu cônjuge, e eu tenho que ter o amor conjugal, eu tenho que amar o meu cônjuge, e eu tenho que manter a coabitação, ou seja, a prática da relação sexual. Quando alguém, um cônjuge, um casal, o cônjuge faz dentro do casamento o sexo como uma moeda de troca, o que esse cônjuge está fazendo? Quebrando o 7º mandamento. Ou quando, dentro do casamento, o casal, o esposo ou a esposa, fica longo tempo sem suprir a necessidade sexual do cônjuge. O que ela está fazendo segundo a visão bíblica? Quebrando o 7º mandamento. 1 Coríntios 7 vai dizer que o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa, e a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E que não devemos nos privar uns aos outros, salvo por um breve período de tempo, quando nos dedicarmos à oração. E por que você não pode demorar muito em oração? Né? Ficar orando lá muito tempo. Porque Satanás vai aproveitar dessa sua incontinência. Então, veja só, o fato de eu não cumprir corretamente com o dever, me conduz à quebra de um dos mandamentos. Tudo bem? Só para você começar a pensar nesse negócio. Então, vamos lá, os pecados proibidos no 7º mandamento. Além da negligência dos deveres exigidos, os pecados são adultério, quando se trata de pessoas casadas, fornicação, quando trata de pessoas ainda não casadas, o rapto, o sequestro, roubar alguém para casar com ela. Eu roubei minha mulher. Cara, o padrão é a manutenção da família, é a bênção da família para o casamento. Então isso caracteriza também quebra do 7º mandamento. O que mais? Incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, bestialidades, né? Sexo com animais, qualquer concupiscência, desejo não natural. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Toda comunicação corrupta ou torpe. Sabe aquela piadinha que conduz o outro a pensar na malícia? Aquela conversa besta que conduz o outro a imaginar alguma coisa da sensualidade? Isso é pecado, é quebra do 7º mandamento. Olha só. O que mais? O ouvir das mesmas.
Aí eu não contei. Os caras estavam contando lá na empresa, lá, mas eu não estava nem lá. Mas só aqui, ó, de orelha comprida para ouvir a piada suja ali. Eu não estou contando, não estou no meio, mas estou ali ouvindo. Isso também é, tudo com texto depois para enfatizar isso. Os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou impudente ou leviano, o vestuário imoderado. Sabe aquela calça estilo cowboy? Hã? Né? Ou então, digo, estilo caminhoneiro, só põe o último botão assim, deixa o peito cabeludo com sei lá, um crucifixo, né? Ou então um sol, né? Coisa assim, hã? Aí com o calor assim, você até abre mais, dobra a manga, tal, tá. Isso na figura masculina. E na figura feminina, a mesma coisa, sabe aquele decotão? Aquele vestido que quando você senta, você não sabe o que você faz, se você puxa mais, aí se puxa, rasga em cima. Ou seja, o vestuário imoderado, que não está no equilíbrio, que não tem moderação. Isso é quebra do 7º mandamento, irmãos. Porque você está conduzindo alguém a ter imaginações, a ter pensamentos, a ter desejos e tudo mais. E não só isso, vestuário moderado não fala do tamanho do vestuário. Às vezes você pode estar com um vestido lá no pé. Só que é 2 números a menos que você deve usar. E o trem está tão colado que se você for no ginecologista, ele não pede nem para você tirar a roupa. Porque ele não precisa. Isso é quebra do 7º mandamento. Olha só que coisa. Vamos lá, o que mais? A proibição de casamentos lícitos, a permissão de casamentos ilícitos, e tem muita igreja pecando nisso aqui, né? Tolerando práticas de divórcio e de novos casamentos que não têm amparo bíblico. E sem falar nos casamentos desnaturais, está sendo tolerado por um monte de gente já, né? O permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles. Ah, eu só vou lá, pastor, é que eu gosto da Coca-Cola geladinha que tem lá na casa das tias. Nossa, a geladeira dela é fantástica. Eu não faço nada, eu só vou lá tomar uma Coca-Cola. Amigo, o frequentar dele já era. Quebra do 7º mandamento. Os votos embaraçadores do celibato. Pessoas que não têm o dom do celibato, e aí você força a pessoa a não se casar. Aqui, obviamente, que os nossos teólogos da Confissão de Fé de Westminster está alfinetando quem? Os romanistas. Os católicos romanos. Por quê? Porque eles proíbem que os seus, no caso deles, sacerdotes, né, se casem. Isso é um embaraço. Por que tem tanto escândalo sexual da Igreja Católica? Por conta desse votos embaraçadores do celibato. Isso é pecado. Você forçar uma pessoa a não se casar por um voto, isso é colocar o cara numa situação que ele vai estar sujeito a pecar. O que mais? A demora... Oi, dona Emília. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Veja aí, ó. Os votos embaraçadores do celibato. Ok? Ponto e vírgula. A senhora está com uma visão boa. A senhora já viu o que eu ia ler depois.
Tá aqui, ó. Se quiser acompanhar aqui, eu vou pôr aqui, eu vou marcar aqui, ó. Sabe o que está escrito ali? A demora indevida de casamento. Porque você está se colocando numa situação de risco. E eu sei do que eu estou falando. Nós namoramos 7 anos. Né? Então, você se coloca numa situação de risco? É lógico. Quanto mais tempo você demora só namorando, ou seja, a demora indevida de casamento. É quebra de 7 metros. Por que é quebra? Porque isso vai te conduzir a ter desejos, a pensamentos, até às vezes práticas que você não deveria ter. O que mais? Ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo. O divórcio ou o abandono injustos. Então veja, o divórcio injusto ou o abandono injusto, que não tem base bíblica para o divórcio ou para o repúdio. Tudo bem? A Bíblia diz que Deus odeia o repúdio, inclusive. A ociosidade. Pastor, a ociosidade? É. Não ter o que fazer é um problema, irmãos. Você fica pensando besteira. Dá serviço lá para os seus filhos, para os seus adolescentes. Né? Põe limite na hora do banho. Porque se o bicho não tem o que fazer, fica lá na ociosidade, vai ficar pensando besteira. Você quebra o 7º mandamento. O que mais que é proibido? Todos os exageros. A glutonaria, não é no sentido de comer muito. A glutonaria aqui é sinônimo de participar dessas festas, churrascada direto, festividade, sabe, esses negócios, todo final de semana, com a turma, na piscina, junto com as mulheres dos outros, que não é sua. É isso. São situações que podem te conduzir à prática, então você deve evitar. Lembra lá nos deveres exigidos, que era justamente evitar as ocasiões de impureza? Não me colocar numa situação que pode me conduzir ao risco. Fugir da aparência do mal. Tem lugar que eu não devo nem ir. Ah, pastor, mas eu não vou fazer nada. O problema não é o que você vai fazer ou deixar de fazer, o problema é que você foi. E aí, quer dizer, o fato de você ter ido, já pode servir de pedra de tropeço para um pequenininho da fé. E se você fizer um pequenininho da fé tropeçar por causa da sua besteira, da sua postura impensada, de ter ido num lugar que você não devia ter ido, Jesus falou, é melhor que você pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e pulasse no mar. Se o mau testemunho seu faz um pequeno na fé cair, o próprio Deus vai puxar a sua orelha, mas de acordo. Então, evita. Ah, não tem nada a ver. Evita. O que mais? Bebedice. Ah, só bebo socialmente. Aí você bebe, um dia que você está mais tristão, aí você enche a cara, aí você já está meio tristão mesmo, brigou com a mulher, aí você dá mole para a garçonete. Vai dar zebra. Evita. O que mais? A sociedade impura, com descrentes. Cânticos, que é o termo aqui para música. Tem crente que fica o dia inteiro com o rádio ligado, só música de promiscuidade, de chifre, de traição, né? de bebedeira, só isso. O cara se alimenta o dia inteiro com isso. Cuidado. Livros. E aqui, obviamente, que eles não tinham revistas, mas eles colocaram gravuras. Ah, pastor, eu assinei a Playboy porque tem cada artigo. Olha, tem uns artigos. Que coisa.
As partes lá do pôster, essas coisas, eu não olho não, mas os artigos, meu amigo, simples fato de você assinar um negócio desse. E aí entra aqui dentro disso, pornografia, acesso a sites, tudo isso é quebra do 7º mandamento, meu irmão. Danças. Dança, pastor? Danças. Os calvinistas são muito criticados, inclusive, por essa questão de dança, né? Mas por quê? Porque geralmente a dança está associada a uma prática de sensualidade. E culto pagão, tudo isso. Então, não tem problema, não, vai fazer jazz, vai fazer balé, não. Mas, meu amigo, em última instância, dentro do culto, vai ter dança? Não vai ter dança. Pelo menos se a igreja for séria, não tem isso. Vai ter as enguias aqui, rebolando para lá e para cá? Não vai ter. Se é uma igreja séria, não vai ter essas porcarias. Porque isso é invenção do coração humano. Então, por que você vai? Ai, pastor, investir a minha filha, porque ela ama dançar, não sei o que. Tá, aí vai sair na escola do samba no próximo ano, viu, pastor? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada, é só pela dança. Vai fazer uma apresentação no final do ano, é a formatura. É dança do ventre, viu, pastor? Não, eles vão fazer uma apresentação estilo globeleza, pastor. Mas é só arte, Viu? Irmãos, isso é pecado. Nossa, pastor, mas irmãos, nós somos uma igreja que tem como símbolo de fé o Catecismo Maior de Westminster. É nisso aqui. Se você, não concordo com nada disso aqui. Então, tudo bem. Você tem 300 mil igrejas por aí que aceita, inclusive em guia, dançando aqui atrás do pastor, as pastoretes, não tem problema. Mas se você quer um padrão bíblico, confessional, é isso aqui. O que mais? Espetáculos lascivos. Ou seja, teatro, peça de teatro, não sei o que. Eu vou lá, vai ter uma apresentação, igual, não precisa ser explícito como nós vimos aí, né, alguns anos atrás, todo mundo nu, correndo um atrás do outro, né, tentando pegar o rabo um do outro lá, lembra disso? Os macaquitos, então. Não precisa ser um negócio explícito desse, mas qualquer espetáculo que te conduza à imaginação lasciva, você pula fora. Os menininhos lá tocando para criança, então, tudo isso aí, você pula fora. Não, pastor, é cultura, pastor, cultura. Meu amigo, isso é que o diabo quer que você pense, que não tem nada a ver. Então, esses espetáculos lá, assim, por exemplo, eu vou, e esse é um dos perigos, por exemplo, dentro do contexto igreja, irmãos, que é o seguinte, dentro da ética cristã. Existem algumas profissões que é muito difícil para o crente, não é fácil não. E que às vezes o crente ele vai ter que repensar na profissão dele. Né? Por exemplo, o cristão, a gente aceita, tolera muito bem o cristão que é bancário. Ninguém aqui vai puxar a sua orelha porque você trabalha no banco, você é gerente do banco, não sei o quê. Só que dentro desse sistema tão terrível que a gente vive, o que o cara, o funcionário do banco, muitas vezes tem que fazer? Ele tem que dar lucro para o banco. E para ele dar lucro para o banco, o que ele tem que fazer com o cliente? Ele vai ser bom para o cliente? Não, ele vai ser bom para o dono do banco. E a Bíblia fala uma série de coisas, essa questão de você não usar juros abusivos. Não é verdade? Você estender a mão para o necessitado. Não é isso? Princípios que o banco segue. Sim ou não? Não. Quanto mais ele conseguir vender um produto que tem um juro exorbitante,
mais ele ganha o prêmio lá no funcionário do mês. Só que a igreja, de certa forma, tolera. Por quê? Porque são práticas que não chama tanto atenção assim. Mas é algo que deveria conduzir um verdadeiro crente a falar, pô, eu estou... Quando o banco exige que eu venda um produto para um cliente, o cara chega lá e fala, eu quero abrir uma poupança para guardar um dinheiro. Não, tudo bem, mas vamos já fazer aqui uma venda casada, vamos comprar um din-din, um título de capitalização. Ou vamos fazer um seguro, enfiando a faca no... Não, já vai descontar direto do seu salário. Você fala, o senhor não vai nem se preocupar com isso. Piriri, pororó. São práticas, eticamente falando, que o cristão deveria repensar. Mas a nossa cultura tolera. Agora, existem umas outras profissões que é complicado. Por exemplo, a de músico. Principalmente se for música secular. Dentro da igreja nós temos excelentes músicos. Eu, por exemplo, pastoreei alguns que os caras, se fossem músicos profissionais aí, daria de 10-0 em muita gente. Qualidade, cara com dom, um talento fantástico. Só que se esse cara vai para a noite, aí a igreja já não vê com tantos bons olhos, como ele vê o cara que é o bancário que está vendendo juros em cima de juros dos aposentados. A igreja deveria olhar com o mesmo olhar para as duas situações. Só que a questão do bancário ainda não é uma situação que você força, ou que você induz a pessoa, às vezes, sem a pessoa estar ciente daquilo. Porque a pessoa ela vai ter que assinar um contrato, ela tem a oportunidade de quebrar esse contrato. Existem alguns mecanismos. Agora, a questão de quando você vai lá fora e você traz do seu talento uma música que incentiva a sensualidade, por exemplo, ou que incentiva as pessoas a estarem ali bebendo e se soltando. O que você está fazendo? Um espetáculo lascivo. Pô, mas eu só estou tocando uma boa música, pastor. Na verdade, você está sendo um instrumento para tirar as proteções do coração das pessoas. E aquela sua, aí você começa ali a tocar uma musiquinha lenta. O que você está fazendo? Já aquele cara que já está cantando a outra, que vai sair, vai dormir com ela, não são casados, você está incentivando aquele negócio. Pastor, mas eu só estou querendo ganhar o meu dinheiro fazendo um showzinho aqui. Meu amigo, mas a letra dessa música, a melodia, o ritmo, tudo isso vai conduzir pessoas a viverem numa postura lasciva. O que você devia fazer como crente? Eticamente falando. Vou evitar. É preferível que você vá para o semáforo tocar o seu instrumento lá com o seu chapeuzinho, só instrumental, do que você fazer um negócio desse. É melhor que você abra uma empresa para tocar em casamento, música sacra. Vai passar fome, mas é melhor. Hoje em dia o comércio de casamento ainda né, dá para viver disso. Quer dizer, você vai ter que procurar, irmãos, situações que não te conduza a fazer um espetáculo lascivo. Isso faz parte da ética cristã. O que mais? Todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. E aí todos os textos para fundamentar isso. Veja, aqui eu só peguei de exemplo para mostrar o texto do Catecismo Maior, que muitas vezes as pessoas, crentes há anos, nem sabem que existe. Então, nós vamos depois tratar cada ponto desse quando chegarmos da lei específica.
Mas o que eu quero te chamar é que essas regras para interpretar a lei é apresentada pelo próprio padrão bíblico. E é por isso que é essencial a gente trabalhar com ele. Voltando aqui para a pergunta 99 do nosso catecismo, você vai ver que ele te apresenta, então, que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos. Ele vai te apresentar cada regra e vai te dar textos bíblicos referendando tal regra. Tudo bem? Então, feito isso, vamos voltar aqui para o nosso slide, que, deixa eu ver onde que eu estou aqui. Para a gente voltar então lá para as regras que trata o nosso catecismo maior. Então, a primeira regra que nós vimos semana passada é que a lei é perfeita, nós vimos lá no Salmo 19, e obriga não só os crentes, mas a todos, a plena conformidade do homem inteiro, a retidão dessa lei e a inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. Então, a primeira regra é o seguinte: eu preciso saber que a lei de Deus é perfeita e que ela exige de mim que eu busque essa perfeição. Você pega, não está o texto aí, mas você pega Timóteo, que nós usamos, né? Vamos relembrar esse texto, abra lá para mim. 2 Timóteo. Verso 16 e 17. É, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com uma finalidade, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vemos então, irmãos, que a primeira regra que eu preciso saber quando eu vou estudar a postura cristã é de que a Bíblia ela é perfeita. E se ela exige uma postura da minha vida, é porque ela tem um porquê. Existe um benefício nisso. Deus não traz nenhuma lei, nenhuma ordem que não seja uma ordem benéfica, ou que não conduza ou produza benefício para a minha vida. Então, quando Deus proíbe determinada prática, não é porque, nossa, Deus é malvadão, né? Nossa, que coisa, o que tem a ver? Nossa, que Deus quadrado. Não. Se ele te apresenta uma proibição, é porque isso vai evitar problemas. Isso está querendo te preservar e está te querendo conduzir a uma prática de perfeição. Ah, pastor, nós não vamos alcançar essa perfeição. Mas é o alvo, é a postura. E quanto mais eu caminhar dentro do padrão que Deus estabeleceu, mais benefício eu vou colher. Porque muitas vezes, irmãos, acontecem situações na nossa vida, em relação aos nossos filhos, a educação dos nossos filhos, que nós mesmos criamos. E criamos porque não observamos o padrão de Deus. Ah, não tem nada a ver. Ah, não, tem que deixar as crianças, né, pastor? Tem que deixar as crianças. Meu amigo, você vai colher fruto desse negócio. Não tem como. É marcação 24 horas por dia. Você não pode se esquecer que somos inclinados para o mal. Presta atenção aqui no verso 16. Toda a Escritura
é inspirada por Deus. Então, nenhuma proibição que a Bíblia traz não tem um padrão vindo do próprio Deus. Só isso aqui já seria suficiente. E aí ele diz que ela é útil para quê? Para o ensino. Se ela fala que eu preciso ensinar, é porque eu não sei fazer correto. Eu preciso que alguém me mostre. Para repreensão, porque eu sou passivo de ser repreendido. Para correção, para corrigir. E para educação na justiça. O que é educação na justiça? Padrão ético. Te conduzir a um padrão ético. Agora, você não vai encontrar em nenhum momento dizendo, a Bíblia e útil para sua motivação, para sua ludibriação, para sua... Não, meu amigo, a Bíblia sempre vai focar essa ideia de confronto. Nós falamos isso ontem, né, no curso, né, Roberto? Se você der uma olhadinha um pouquinho mais à frente aqui, no capítulo 4, o verso 2 vai dizer assim, ó, prega o quê? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, aquela marcação cerrada 24 horas por dia. Então, ó, quer seja oportuno, quer não. Aí veja a sequência. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. E o foco aqui é a sã doutrina, porque o verso 3 vai falar isso. Haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Então veja, irmãos, é ensino, é correção, é repreensão, é demonstração, é ensino para a justiça, é exortação. É um padrão de confronto constante. É aquilo que nós falamos o outro tempo, acho que na semana passada. Se você lê a palavra de Deus, se você vem para a palavra de Deus e ela não te confronta, alguma coisa está errada. Não, e outra. É que eu não lembro se foi semana passada que eu falei, se a Bíblia não te confronta mais, porque você tem uma postura de piedade já acima de outro, então, que eu brinquei, né? Fica esperto que você vai embora amanhã, porque se você já atingiu o ponto de santidade, de glorificação, você não tem porque estar aqui. Você está aqui é porque, então, tem alguma coisa ainda que pode melhorar. E a palavra vai confrontar. Então, eu preciso saber que quando eu me achego para a Bíblia, essa Bíblia é inspirada, é perfeita, e tudo aquilo que ela fala, mesmo que me confronte, mesmo que me repreenda, mesmo que me exorte, mesmo que me moa, é para o meu bem. É porque Deus tem um propósito nisso tudo. Então, essa é a primeira regra. Segunda regra, vamos lá por causa do nosso tempo. Segundo o nosso catecismo, diz que a segunda regra para interpretarmos ou para estudarmos os 10 mandamentos é entender que a lei, ela é espiritual. Então, ela trata do âmbito geral de tudo aquilo que está relacionado à nossa alma. Então, que a lei é espiritual e assim se entende tanto ao entendimento, ou estende, melhor dizendo, né? Tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e ao procedimento. A lei, ela vai exigir uma mudança completa. Por que os nossos teólogos chegaram a essa segunda regra? Porque era muito comum, até por conta do gnosticismo, né, que as pessoas falavam assim, olha, o meu espírito está puro, está em paz com Deus. Então o que eu faço na carne, não importa. Porque o que tange é a minha vida espiritual. Espiritualmente eu estou em paz. Eu lembro, já citei isso aqui, né, alguns anos atrás, Suzana, acho que ela chama, né? Não lembro o nome, que era a tiazinha. Suzana Alves. Ela frequentava, se não me engano, a Renascer, comunidade Renascer do bispo lá, e da bispa Sônia. E aí, ela era artista, que produzia e vendia
o quê? Sensualidade, né? Ela se apresentava de lingerie, com um chicotinho na mão, uma mascarinha lá, lembra disso? Pronto. Aí ela fez um ensaio fotográfico para uma revista masculina. E foi lá presentear o bispo. Trabalho dela. Olha que maravilha. E aí, então, a imprensa em cima. O cara falou, não, espiritualmente ela está em paz com Deus. Esse é o trabalho dela. O que ela faz na matéria, no corpo, isso vai ficar aqui. O importante é a vida espiritual dela. Isso é uma heresia das maiores. Porque a essência humana, corpo e espírito, ou corpo e alma, porque alma e espírito são sinônimos no contexto bíblico, é um todo. Deus não redime só a alma. Se fosse assim, não precisaria de ter ressurreição, transformação do nosso corpo, corpo glorificado. Se a matéria é uma desgraça por si só, então por que vai ter ressurreição? Por que Deus vai nos dar um corpo incorruptível? Vai transformar o nosso corpo, transformar aqueles que não passaram pela morte. Porque a redenção, ela pega o homem na sua essência, matéria e alma, ou matéria e espírito, corpo e espírito. Então, os nossos teólogos, ele falou, a lei ela é espiritual, mas ela tem que encampar todas as áreas da sua vida. Os seus pensamentos, as suas palavras, as suas obras e o seu procedimento. Tudo bem? Vamos ver alguns textos aqui. Romanos, capítulo 7, verso 14. Paulo vai dizer, né, esse capítulo é um dos capítulos mais difíceis de Romanos, nós já estudamos isso quando pegamos aquela sequência sobre Romanos, mas aqui a declaração de Paulo é o seguinte: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Veja, o que Paulo está dizendo aqui não é que uma coisa exclui a outra, mas mesmo sendo a lei espiritual, ela vai tratar da minha vida carnal, do meu procedimento carnal. Não é uma perspectiva simplesmente interna, mas é de ações, de prática. Né? Deuteronômio, vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio. Enquanto você vai abrindo aí, Deuteronômio capítulo 6. Acho que nós temos uma pergunta aqui nos irmãos que estão acompanhando aqui pela internet. Eu sei que vocês ficaram meio... o Gabriel colocou aqui, né, o site, né, Gabriel? Então, obrigado. Esse negócio de namorar muito só revela a razão do fiasco entre namoros adolescentes. É extremamente comum vermos pessoas de 14, 15 anos namorando na igreja, se casando com 22, 7, 8 anos, né, solteiros. É isso mesmo, Lucas. Eu fui um desses que fiz essa loucura. Né? Comecei a namorar com 16, fui casar com 20, 23. Deus nos guardou, mas só eu sei o sufoco que nós passamos, né, seu Marco? Então, se um verdadeiro crente, você deve fugir da aparência do mal. Né? Tá bom? Então, é a participação do Lucas aqui. Abriu lá em Deuteronômio, capítulo 6? Vamos lá, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Ou como lá em Mateus vai dizer, de todo o teu entendimento. Veja, a exigência da lei, ela é espiritual, mas ela te conduz
aos sentimentos, ao coração, essa fonte da emoção, né? A questão da alma e a questão da mente, do entendimento, da razão, dos propósitos da vida. Então, a segunda regra para você entender o padrão ético bíblico é saber que mesmo que a lei seja espiritual, ela vai refletir em todas as áreas da sua vida. E vai trazer exigências quanto às suas palavras, às suas obras, ao seu procedimento, aos seus sentimentos, tudo isso. Vai pegar por completo. Tudo bem até aqui? Essa é a segunda regra. Não dá para eu separar. Eu espiritualmente estou bem com Deus, mas estou vivendo uma prática de pecado carnal. Não tem como. Ou o negócio vai estar, o pacote completo, ou não vai dar certo. Tudo bem? Mateus 22 vai reforçar só essa questão do entendimento, né? Que já é suficiente aqui para nós. Vamos lá, terceira regra. Que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigido ou proibido em diversos mandamentos. Vou tentar sintetizar aqui. Quando ele fala, por exemplo, não adulterarás, e depois ele apresenta o 10º mandamento, não cobiçarás. Existem situações dentro dos 2 mandamentos que corroboram para a mesma prática. Mesmo que estejam em mandamentos distintos, esteja ali apontando para a mesma realidade. Então, uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. São práticas que vão estar relacionadas a um mandamento específico, mas que acaba recaindo sobre outros, e às vezes vão estar de mãos dadas em 2 ou 3 mandamentos. Quando você pega o mandamento específico de ter Deus como acima de todas as coisas, e esse princípio da autoridade suprema de Deus, e de honrar aqueles que têm autoridade, também recai no 5º mandamento, quando fala a respeito do honrar pai e mãe. Porque quando você honra pai e mãe, em última análise, você está honrando quem? Você está honrando a Deus. Então você está cumprindo o 1º mandamento, cumprindo o 5º ao mesmo tempo. Então, eu não posso pensar que os 10 mandamentos são mandamentos desassociados uns dos outros. Não. Eles muitas vezes vão me conduzir a práticas que vão tocar em 2, 3, às vezes vários mandamentos, e em posturas que vão, quando eu assumo aquela postura, já vão me conduzir a obedecer um ou outro ou mais mandamentos. Vamos ver aqui alguns textos. Colossenses 3, 5. Colossenses capítulo 3, verso 5. Nós temos aqui o imperativo de Paulo, quando ele está falando sobre a vida cristã, né, de um modo geral. E ele diz assim: se eu estou em Cristo, então fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria, porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então nós temos aqui sintetizado, Paulo tratando de uma série de situações que aponta, por exemplo, para o 7º mandamento, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e aí ele entra com a avareza, que é idolatria. Mas que às vezes essa avareza vai ser o estupim justamente para você quebrar o 7º mandamento. Imoralidade. Então, ter essa ideia de que, como regra para interpretar os 10 mandamentos, que o observar de um mandamento não toca somente nele, mas acaba gerando uma série de outras situações. Né?
Se eu tenho um ambiente onde o marido ama a esposa, como a palavra de Deus diz que tem que ser, e a esposa ama, respeita o marido, como também o padrão tem que ser. Nesse ambiente familiar, vai ser mais fácil para os filhos honrar pai e mãe, ou mais difícil? Vai ser mais fácil. Veja, a atitude de uma postura não vai simplesmente, na minha vida, tocar vários mandamentos, mas até aqueles que estão dentro de um contexto. Nós vimos lá, quando lemos como exemplo, né, os pecados proibidos no 7º mandamento, que a associação impura é uma das coisas proibidas. Se você está vivendo num ambiente onde todo mundo é promíscuo, todo mundo fala palavrão, todo mundo conta piada suja, todo mundo fica um olhando para a mulher do outro, tal, qual que é a tendência? O que vai acontecer nesse ambiente? Vai ser um ambiente puro ou vai cada vez piorar mais? O que você acha? Vai piorar. Não é verdade? Então, se você gera um ambiente puro, a tendência é que isso vai trazer benefício e segurança em relação a outros mandamentos dentro da sua casa. Vamos imaginar. Vamos imaginar que a sua casa é a casa da casa da mãe Joana, tá? Então, todo final de semana é aquele pega para capar lá, de vez em quando a polícia tem que ir porque os vizinhos chamam, porque você pôs o som muito alto, aquela, nossa, que família unida, que alegria, tal. Só que é esse ambiente aí da turma lá do Noé, né? Turma do Caneco. O que acontece? O simples fato de você permitir um ambiente daquele, além de um monte de excessos e falta de moderação, que pode gerar vários outros pecados, às vezes você traz o problema para dentro da sua casa, né? Quantas e quantas histórias. A amiga dormiu com o meu marido, olha, era de dentro de casa. Ela fazia o vinagrete todo domingo aqui em casa, o churrasco. Eu dei bobeira, olha só. Mas quem causou toda essa situação? Todo esse problema aí. Aí a maledicência, que é um dos pecados, né, também, o falso testemunho. Aí começa, você ficou sabendo da fulana? Nossa, você ficou sabendo do fulano que aconteceu isso aqui? Ou seja, um ambiente que você produziu vai gerar uma série de outras práticas pecaminosas. E aí você vai, inclusive, inculcar isso na vida dos seus filhos, na vida daqueles que estão perto de você, e vai se tornar um padrão. E aí você fala assim, eu não sei, pastor, porque meus filhos não vêm mais na igreja. Não sei, porque todo mundo abandonou. Porque aí vem na igreja, principalmente vem numa igreja que é séria, que exige uma postura séria, de ética cristã, de quem é membro dela, o cara não vai espanar mesmo. Não vai aceitar um negócio desse. Ele não vai tolerar. O Cleito, que trabalha, né, com assistência a morador de rua, sabe que as histórias basicamente estão todas as mesmas. Irmãos, um abismo chama outro abismo. A pessoa não cai lá no buraco do dia para a noite. É sempre um processo. O pecado ele vai entrando devagarinho. Tiago vai dizer isso, né? A figura aqui de Tiago em relação a isso é fantástico, porque ele usa justamente a sedução. É você flertar com o pecado, dali a pouco já fazer amizade com o pecado, dali a pouco coabitar com o pecado, dali a pouco dar luz ao pecado. Ele faz essa sequência lá em Tiago. Porque ninguém peca assim, de uma hora para outra. O negócio vai devagarinho, as coisas vão acontecendo, né? Satanás não tem pressa. Ele tem todo o tempo. Então ele vai
de mansinho. Vai pondo, não, isso não tem nada a ver. Não, você tem direito de curtir um pouquinho a vida. Ele vai te levando, vai cozinhando o galo, né, matando o sapo na água morna. Aí na hora que você vê, meu amigo, já foi. Já foi. É como aquele ditado, acho que é um ditado árabe, que diz, né, que para colocar um camelo dentro da tenda, basta deixar ele pôr a cabeça. Porque o camelo, meu amigo, ele não volta. É complicado. Então, se você deu uma brecha, pum, vai. Vai lá, dona Gertrude. Os pais não sabem dizer não. Uhum. Então tá bom. Dá 5 minutos, volta e faz a vontade da criança. E hoje é por causa de uma figurinha, por causa de um álbum, por causa de não sei o quê, amanhã vai ser por outras coisas. É. Você tá certo, você está lá para vender. Não, mas irmãos, nada acontece assim, é um processo, sempre é processo. Por isso eu preciso estar olhando para a lei de Deus, ou para esse padrão de vida cristã, de moral, como um todo. Porque se eu deslizo num, é efeito dominó, vai derrubar o resto. Esse é um padrão que eu tenho que seguir. A nossa uhum. O dia do eu, né? Qual que é o marketing agora? Como que é que tem? Que é o dia que você tem o direito de comprar um presente para você. Sim, buscar. Então, veja, tem toda uma campanha publicitária, de marketing, tal, de mudança cultural, que a questão é o aqui e agora, a vida é uma só. Né? Então, usa até uma verdade, mas para te conduzir, te motivar a uma prática puramente terrena, carnal e individualista e egoísta, muitas vezes. Inconsequente. E o padrão bíblico é justamente o contrário. A gente vê, inclusive, em igrejas, né? Eu brinco que tem crente que força a bênção. Sabe o que é forçar a bênção? Você chega e fala assim, Senhor, eu preciso de um carro. Preciso de um carro. Senhor. Aí eu chego para o pastor e falo, pastor, ora, eu preciso de um carro, eu preciso comprar um carro. Eu falo, calma, irmão, vamos lá, vamos. No tempo de Deus, Deus vai dar. Aí você vai lá, na garagem, aí compra um carro, em 72 parcelas. Meu amigo, em 72 meses, o carro, que já é usado, que você está comprando, vai estar um caco, velho. Mas o cara compra em 72. Aí ele vai e compra um adesivão, dado por Deus, e cola lá no, se você tem isso, me desculpa, hein? Vai lá, não sei se você tem. Mas vai lá, dado por Deus. Aí o cara consegue pagar meia dúzia de parcela. Tem 72, o cara passou meia dúzia. Só que aí, nessa meia dúzia que ele pagou, nesses 6 meses, ele já falou para todo mundo que quem deu o carro para ele foi quem? Foi Deus. Se a igreja pentecostal dá oportunidade para ele, ele vem e conta a bênção. Aí depois o negócio aperta, ele chega para Deus e fala assim, Senhor, se eu não pagar agora, a vergonha é para o seu nome. O cara está forçando a bênção.
E aí de Deus, se Deus não abençoar esse cara para ele ter o dinheiro para pagar. E aí? Porque aí os irmãos falam, mãe, o que aconteceu? Deus tomou? Mas que Deus é esse? Que Deus dá, Deus toma. Olha que situação. Agora, por que o cara faz isso? Porque ele não olha para o todo. Ele está ali com a pura inclinação carnal de procurar Deus e a igreja para suprir as suas necessidades terrenas, de prosperidade. Ele não está ali para andar de modo correto. Porque se ele tivesse ali para andar de modo correto, a primeira coisa que ele ia fazer era sentar e ver se ele tinha condição de comprar aquele carro 72 vezes, pagando $1.000 por mês. Um carro que valia 20 se fosse comprar à vista. E ele vai pagar, fora a entrada, quase 80. Mas ele fala, não, Deus me abençoou. Isso aí foi a bênção de Satanás, para te dar uma burrice dessa. O carro que vale 20, você vai pagar 80 nele, e ainda em 72 vezes. E quanto você ganha por mês, o abençoado? Pastor, um salário mínimo. Aí você vai, 1.100, é 100 de dízimo, né? E aí os 1.000 é para parcela, você vai fazer o quê? Aí a primeira coisa que ele faz, já, não, dízimo não existe, esse negócio não precisa mais. O cara não pensa. Porque ele não vê o todo. Ele só está atrás da bênção. Cuidado, irmãos. 1 Timóteo 6, verso 10. Ele vai dizer assim, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É o exemplo que eu acabei de citar. O cara, pela ganância de ter, né, não o amor do dinheiro propriamente, mas dos bens, o amor aos bens, o materialismo, é a raiz de todos os males. Você cria problema dentro de casa, você não fica contente com o que você tem, você reclama da mulher pela mistura que fez. Porque você vê todos os seus amigos tirando foto lá na hora do almoço lá. E pondo foto que ele pega da internet, não é da casa dele, gente. Ele pegou uma foto lá da internet qualquer, de um prato bonito lá e pôs, cada um come aquilo que merece. E põe lá. Só que ele está comendo miojo com ovo. Só que ele põe uma foto que ele está comendo salmão. Aí você fica doido em casa, que a mulher fez berinjela frita. Aí você fica louco. Aí reclama da vida. Para com isso, cara. Veja aí o verso 8 desse mesmo capítulo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? O padrão ético bíblico é um padrão de simplicidade, irmãos. Significa, pastor, significa que eu não posso ter as coisas? Claro que você pode ter as coisas, mas pelo motivo correto. Você vai ter por sobriedade. Eu quando fui viajar, primeira vez para o Senegal, o meu celular era um celular já de muito antigo. Ele não tinha uma tecnologia para eu usar no Senegal. Naquela época tinha que ser Ocband, sei lá, até hoje eu não sei como funciona. Tem quadriband, tem uns negócios assim. Tinha que ser uma tecnologia Octoband, uma coisa assim. Porque a linha de transmissão do Brasil é diferente da linha de transmissão, da tecnologia de transmissão no Senegal. Para você ter uma ideia, a gente tinha que usar um sistema de satélite de Portugal para se comunicar. Então, aí, puxa vida, como que eu vou ficar um mês lá, e vou me comunicar sem celular, vou comprar um celular novo. Só que aí tinha que ir pelos requisitos dos aparelhos. Aí, fui ver lá, eu preciso de um aparelho, Ocband, sei lá, das contas, falou, R$10.000. O quê? R$10.000. Tá doido. Aí vai, eu pesquiso ali, pesquisa outro, aí achei um com toda a tecnologia que eu precisava. Os valores eu não sei se é isso, mas exemplo, era 10.000, o mais caro, eu achei um por 1.000. Com a mesma configuração.
Só que ele era feinho. Não era um celular bonitão. Pra você ter uma ideia, o teclado dele era físico. Não era touch. Ok? Não, meu amigo. Tem todas as exigências que eu preciso? Tem. 1.000. O outro, 10. Qual que eu vou comprar? De 1.000, cara. E me serviu todo o período que eu fiquei na África. Né, Grace? Pô. O pessoal me ligava aqui no Brasil, eu atendia lá. Oh, você está em Matão? Eu falei, não, eu estou num mato aqui, mas não é no Matão. Tá. Fantástico. Agora, eu preciso gastar o de 10.000? Se o de 1.000 faz a mesma coisa? Não. Então, esse é o princípio, é a essência. Você pode ter, mas não ter para ostentar, não ter para vaidade, não ter tal. Ter porque primeiro é necessário. Porque se o outro, meu velhinho, fizesse o serviço, ia com o velhinho mesmo. Então, essa visão, irmãos, que o cristianismo perdeu. Nós vivemos hoje um cristianismo de ostentação. Onde você vai demonstrar que Deus te ama a partir do materialismo. Que ano que é o seu carro, pastor? Ah, meu carro é velho. Nossa, pastor, o carro é velho? De prosperidade? Eu acredito que até o contrário, viu, Cleito? Pela prosperidade? Isso você vê nos patriarcas. Mas havia um motivo específico para isso, porque eles tinham que ter grana para aguentar. Pensavam. Mas ao mesmo tempo que você olha numa perspectiva da cultura, né, judaica, e até por todas as situações que eles viveram, você vê que o judeu hoje, ele tem uma vida simples. Mesmo porque ele sabe que ele pode construir uma mansão e amanhã depois vem uma bomba. Então ele não vai gastar dinheiro nisso. Então, eu acho que é a situação. Acho que naquele contexto do Antigo Testamento, ainda tinha essa visão da prosperidade como sendo manifestação do amor de Deus. E Deus fazia isso mesmo porque ele queria fortalecer o povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse proteção, tivesse uma série de coisas. A maior prova é Salomão, porque Salomão teve tanta riqueza, porque ele era amado de Deus, então tinha essa relação. Mas você vê que mesmo Salomão tendo que tinha e tudo mais, você pega os provérbios dele, os provérbios vão ensinar justamente o quê? Ostentação? Não, moderação, contentamento. Então, acontecia a prosperidade deles, e os falsos religiosos, obviamente, iam exaltar isso. Mas a essência do ensinamento, mesmo com a prosperidade, é ter uma postura de riqueza em boas obras. É o que Paulo vai, inclusive, dizer aqui no capítulo 6 que a gente está lendo. Se você dá uma observada aí, verso 17, nós lemos o verso 8, lemos o verso 10. Verso 17. Exorta aos ricos, não é pecado ser rico, né? Então, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. O verso 18, que esses ricos pratiquem o bem, sejam ricos de quê? Boas obras, generosos a dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. Então, o padrão bíblico é que, olha, ter prosperidade não é pecado. Só que o modo que você lida com a prosperidade pode se tornar um pecado. Se você pôr amor nesse negócio, é a raiz de todos os males. E aí você vai gerar vários outros pecados. Porque o cara que não sabe nem... Porque tem gente que não sabe ser rico, né? Tem gente que a maior bênção que Deus pode dar para ele é mantê-lo na pobreza.
Porque se Deus desse a riqueza para ele, esse cara desviaria em 2 tempos. Porque tem gente que não sabe ser rico. Ele vai para o orgulho, ele vai para a ostentação, ele vai para a vaidade, ele vai para o amor do dinheiro. E aí ele põe tudo a perder. Então, às vezes, Deus me manter naquela posiçãozinha ali, meu amigo, é a melhor coisa que Deus pode fazer comigo. Porque tem gente que não sabe. Você vai pegar, por exemplo, deixa eu lembrar agora se é Gálatas, você Efésios, deixa eu confirmar aqui. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, verso 28. Abriu aí? Efésios, capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava, não furte mais. Então esse é o padrão daquele que está em Cristo Jesus. Mesmo que você era um ladrão antes, agora que você é cristão, você não vai roubar mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para se ostentar na sociedade. É isso que está aí? Por que você vai trabalhar? Por que você vai gerar prosperidade e riqueza para si? É para sua própria vaidade? É para sua ostentação? Qual que é o padrão bíblico? Não, você vai trabalhar com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Você não fica rico para satisfazer os seus desejos e as suas vontades mais extravagantes. Ai, meu sonho é ter um negócio lá, ter um lustre de cristais austríaco. Meu amigo, você mora numa casa de pé direito, 2,5 metros, velho. Aí só porque você ganhou um pouco de dinheiro, você vai e me compra um lustre de cristal austríaco, tem 3 metros de altura. Não cabe, velho. O pé direito é 2,5, o lustre em si tem 3. Ai, mas é o meu sonho. É o meu sonho. Não faz isso não. A sala é 2x2. Aí o cara compra a televisão de 60 polegadas. Dá até vertigem no cara. Sente até o bafo do William Bonner. É necessário? Eu preciso disso? Essa é a visão. Porque veja, uma situação vai me trazer uma série de problemas em todas as outras perspectivas éticas da Bíblia. É nesse sentido que o terceiro ponto está falando. A avareza vai ser um negócio que vai me tocar em vários outros mandamentos, em diversos mandamentos. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Tudo bem? Vamos caminhar pelo menos mais aqui. Pelo menos até a metade dessas regras aqui. Vamos lá, quarta regra. Que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde o pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexada, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexada, a promessa contrária está inclusa. Então, exemplo. Honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem, te prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, nós temos uma promessa aqui anexada. Se honrar pai e mãe, há uma promessa de longevidade. Obviamente, se eu não honrar pai e mãe, qual que é a ameaça que eu tenho? Vou morrer cedo. E aí você fala assim, tem tantas jovens
que não obedecem o seu pai e sua mãe, que não honram o seu pai e sua mãe. O pai fala, não anda com fulano. Juninho, esse menino não é companhia para você, Juninho. Juninho, essa menina que você começou a namorar é perversa, Juninho. É laço do diabo, meu filho, sai dessa. Jezabel era santa perto dela, bem. Mas o Juninho não dá ouvidos. Continua com a turma. Né? Continua andando com o Zé Pequeno. O Dadinho lá. Continua saindo com a Jezabel. Aí morre. Novo. O que é isso? A mãe fala, não bebe, Juninho, para de beber. Meu filho, você está bebendo demais, meu filho. Aí morre. E a mãe ainda fica triste porque tem que enterrar o Juninho teimoso. Então veja, na onde tem um anexo que traz uma promessa, se você observar aquela lei, o fato de não observá-la vai trazer uma ameaça. Uma consequência, uma ameaça. Então, se o que o mandamento diz, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias, que o Senhor Deus te dá, na terra que o Senhor Deus te dá, então essa é uma promessa. Se eu honro o pai e mãe, eu tenho essa promessa. Se eu não honro, eu tenho uma ameaça. Significa que vai acontecer? Não, não significa, mas é uma grande probabilidade. Você vê esses meninos que se envolvem aí na prática de criminalidade, ou nas meninas nessa prática de prostituição. Qual que é a média de vida que vive? 24, 25 anos é a média. Você acha que os pais incentivaram eles a viver dessa forma? É óbvio que não. O pai traficante, ele continua na comunidade, porque ele precisa estar lá, porque senão vem outro e toma o lugar dele. Mas ele compra uma mansão no Leblon para pôr a família dele lá. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona. Porque nem o pai traficante quer que o filho dele seja envolvido com aquela porcaria, cara. Porque sabe que aquilo é um caminho que vai conduzir a uma probabilidade de morte o mais rápido possível. Então, veja, aqui um exemplo, né, do quinto mandamento. Outro exemplo, sétimo mandamento, não adulterarás. Essa é uma proibição. Então, o contrário tem que ser reforçado. Se tem um mandamento que diz que eu não posso trair o meu cônjuge, então o contrário é que eu então vou amar o meu cônjuge, que eu vou ser fiel ao meu cônjuge, que eu vou glorificar a Deus através do meu relacionamento conjugal. Eu vou agir como Deus quer que eu haja dentro do meu relacionamento. Se eu sou marido, então eu vou amar, né? Vou ser essa fonte de provisão, de proteção, de promoção, que a gente sempre tem batido na tecla. Se eu sou esposa, eu vou respeitar, amar, vou cuidar da casa, cuidar do meu marido, dentro do padrão que a palavra de Deus me apresenta, vou apoiá-lo como líder, como cabeça do lar, em submissão, ou seja, estar junto debaixo da mesma missão, porque isso vai trazer benefício para nós. Agora, o fato de ter uma proibição, não adulterarás, então reforça essa prática positiva, mesmo que o texto ali não está falando nada disso. Quando eu vou entender o padrão ético, quando tem uma proibição, o dever contrário, então, automaticamente já é prescrito. Eu não preciso que a lei venha me explicando todos os detalhes. Às vezes com criança, né, que às vezes é isso, a criança é literal, né, você tem que falar o que pode e o que não pode. Você não pode tomar leite com Nescau. Você fala lá,
por algum motivo. Aí dali a pouco você está vendo o moleque tomando lá. Aí você pergunta, fulano, eu acabei de falar para você, não, mas eu pus Nescau com leite. Não pus de leite com Nescau. Pus Nescau com leite. Aí você tem que dar 2 coques. Né? Primeiro porque ele desobedeceu e segundo porque achou que você ia um imbecil. Não é verdade? Meu amigo, se eu estou falando que você não pode leite com Nescau, obviamente que o contrário também já está proibido, meu amigo. De uma proibição eu já conecto então o dever. E de um dever eu já conecto aquilo que é proibido. Mas o ser humano para pecar é uma coisa fantástica, né? A gente tem uma facilidade para esse negócio. Né? Cuidado. Quando eu vou estudar o padrão ético de vida cristã, eu preciso entender que onde tem um dever prescrito, o pecado já é proibido. E onde eu tenho um pecado proibido, o dever já é prescrito. Tudo bem? Vamos ver aqui alguns textos aí para enfatizar isso aí. Isaías 58. Isaías 58, verso 13. Isaías 58, 13, eu vou ler o 13 e o 14, diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Veja, nós temos na lei a ideia de você ter um dia santo, no caso o sábado. Né? É lógico que nós não guardamos o sábado na perspectiva mais cerimonial, mas temos que guardar um dia para o Senhor na perspectiva moral. Tá? Mesmo que seja segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Nunca na perspectiva cerimonial, porque a lei cerimonial já foi cumprida em Cristo. A guarda do sábado cerimonial já foi abolida, mas a lei moral permanece. Então, em convenção, nós chegamos no domingo. Ótimo. Então, esse para mim é o dia do Senhor. Então, independente disso, você tem lá na lei: guardarás, pois, o dia de sábado. Aqui, Isaías, você fala: não desviarás o pé de profanar o sábado, né? Ou se desviarás o pé de profanar. Veja, é o contrário, mas fala da mesma coisa. Se ele dissesse aqui em Isaías 58, guarda o sábado, seria a mesma coisa do que, olha, desvie os pés de profanar o sábado. Se você desviar os pés de profanar o sábado e ter esse dia como isso, pereri, parará, honroso, paraná, então você está dentro. Então, às vezes, a redação, né, daquilo que está escrito, mesmo que seja como uma proibição, ela já aponta para um dever. E quando ela apresenta como um dever, ela já, simultaneamente, já exclui tudo aquilo que é proibido. Outro exemplo, o simples fato dele falar em Efésios que eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, ele não precisaria ter dito não adulterarás. No Novo Testamento você nunca tem uma ordem assim. Não, mas você tem. Mas ele diz para você amar a esposa como Cristo amou a igreja. Pronto. O fato de amar a esposa como Cristo amou a igreja já exclui a possibilidade
de adultério. Porque Cristo adultera? Não. Então veja, o dever já ao mesmo tempo exclui a proibição, ou quando tem uma proibição, ao mesmo tempo aponta para um dever. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Outro exemplo que ele vai dar, né, é do próprio texto de Êxodo. Vamos ver esses dois versos lá, o verso 7, que é a ideia, se não me engano aqui, do quinto mandamento, né? Vamos ver, Êxodo, capítulo 20, verso 7, não, que é o terceiro mandamento, na verdade. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então veja, você tem aqui um mandamento para que você não use o nome de Deus em vão. É aquela ideia que Salomão vai trazer de uma maneira mais clara, quando você faz um voto em nome de Deus e não cumpre. O judeu, ele trata isso aqui de um modo literal. Tanto é que ele não fala a palavra Deus. Quando ele vai escrever o Deus, ele põe o D, um oposto, o S. Porque senão, na cabeça dele, ele está tomando o nome do Senhor em vão. E é justamente por isso que o nome de Deus acabou sendo preservado, e só o sumo sacerdote falava esse nome de Deus uma vez por ano, aquela coisa toda, né? Medo de profanar o nome de Deus. Mas quando você vai estudar isso, nós vamos fazer isso mais à frente, esse mandamento está muito mais relacionado em profanar o nome de Deus, quando a sua postura como um servo de Deus não é condizente a ele. É aquela situação quando você tem uma postura que até o ímpio questiona. Pô, mas ele não é crente? Isso é tomar o nome de Deus em vão, porque você é um cristão, você então é um embaixador, você representa. E quando a sua postura confronta o nome daquele que você representa, você está tomando o nome dele em vão. Só que o que eu quero chamar a sua atenção para você, isso aqui nós vamos estudar mais à frente, é justamente o final. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Significa dizer que o seguinte, que Deus terá por justo aquele que agir corretamente segundo o seu nome. Ou seja, o inverso, mesmo que não é dito aqui, também é aplicável. O fato de Deus ter por culpado, não ter por inocente aquele que não glorificar o seu nome corretamente, aponta para a verdade que se aquele que fizer corretamente, não vai ser tido por inocente, mas vai ser tido por justo. Não é isso? É o contrário. Então, mesmo que a lei, a quarta regra vai dizer, mesmo que a lei não esteja explicitamente tratando de uma proibição ou de um dever, quando ela fala ou traz uma promessa para determinada situação, o contrário tem que ser considerado. O outro verso que ele usa aqui é o verso 12. Êxodo 20, verso 12, que é o que eu já citei no início. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Existe uma promessa de longevidade para aquele que honra pai e mãe. O contrário se torna verdade. Quem não honrar pai e mãe, não terá os dias prolongados na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não precisa estar escrito. O simples fato de colocar uma verdade já aponta para o contrário. Seja ela de proibição apontando para um dever, se é um dever apontando para uma proibição. Ficou claro aqui? Com isso, o que eu quero chamar a sua atenção, irmãos? Ainda temos mais 4 regrinhas que semana que vem a gente vai tratar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que os 10 mandamentos, ele é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. E como eu já disse anteriormente, ele não pode ser interpretado, como o judeu fez, de uma maneira literal. Onde
Não adulterar é simplesmente o fato de manter relação sexual com uma pessoa que não seja o meu cônjuge. Não, não, não. Tem muito mais coisa aqui. É por isso que Jesus chega para o fariseu e fala assim: ouviste o que foi dito, ou para todos os seus discípulos, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com intenção impura, você já adulterou. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando que a lei moral, ou a moralidade que Deus prevê para nós, é muito além do que simplesmente um indicativo daquela lei propriamente. E essa é uma regra que eu preciso aplicar. Ah, pastor, eu só fiquei com o vizinho, mas eu não tive relação sexual com ele. Meu amigo, é adultério do mesmo jeito. Ah, pastor, eu estava lá, mas eu não fiz. Amigo, da mesma forma. Para finalizar, dá uma olhadinha lá comigo. Paulo, mais uma vez. Efésios, capítulo 5. Ele vai dizer assim no verso de número 11. Todo o capítulo 5 é interessante nesse sentido, de um padrão ético, mas no verso 11 ele diz assim: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. O fato de você estar em um determinado lugar e não estar reprovando as práticas erradas que aquele lugar está acontecendo, faz de você o quê? Um cúmplice. Eu já contei essa história, eu vou te refrescar. Né? Pastoreava em Matão, uns adolescentes chegaram para mim e falaram assim: pastor, por que eu não posso ir na balada? Eu não vou beber, pastor. Eu não vou ficar com ninguém, pastor. Eu só vou lá. Eu falei: não tem problema nenhum. Eu vou contigo, inclusive. Só que nós vamos chegar lá e nós vamos reprovar todas as práticas pecaminosas que nós vemos. Nós pegar dois se amassando lá num canto, lá nós vamos chegar e jogar água, separar. Falou: isso aqui está errado. Se a gente vê um cara fumando maconha, nós vamos lá e vamos dar um tapa na mão dele. Pá! Isso é crime. Nós vamos começar a reprovar todo mundo. Vamos? Você achou que ele quis ir de novo ou não? Ah, pastor, isso não dá, pô. Isso não dá. Não, a Bíblia diz que se eu não reprovo aquela prática, eu me torno o quê dela? Cúmplice. Eu posso estar lá, com uma estátua lá. O cara está adulterando aqui, o outro está se drogando ali, o outro está embebedando ali, eu estou lá, com uma estátua. Pastor, não fiz nada lá, pastor. O simples fato de você estar lá, você já se tornou cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Eticamente falando, você errou. E é passível, inclusive, de disciplina. Ah, da igreja? Não, Deus, meu amigo. O seu problema não é ser disciplinado da igreja. Ser disciplinado da igreja, meu amigo, é a parte melhor que possa acontecer na sua vida. Ter uma comunidade que preza pela sua vida espiritual e que quer ver o seu bem, é a melhor parte. O duro é cair na mão de um Deus irado. Porque o próprio Paulo diz: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Anda direito, testemunhe. Seja crente em todas as áreas. Cuidado. Aquele negocinho, né? Não tem nada a ver para o crente. Tudo tem a ver.
Tudo tem a ver. Deus possa nos abençoar. Semana que vem a gente continua aqui tratando das regras. Se você quiser dar uma olhada na íntegra, é só ir lá para o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 99. Tá bom? Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse momento que passamos aqui, tratando de assuntos relacionados à nossa vida cristã. Não apenas conforme aquilo que achamos, mas segundo o padrão que a Tua palavra revela. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a andarmos de modo a glorificar e bendizer o Teu santo nome. E que possamos glorificar ao Senhor em todas as nossas atitudes, em todas as nossas palavras, e que o Senhor nos ajude quanto a isso. Sabemos, ó Deus, que falharemos muitas vezes, mas que Teu Santo Espírito nos conduza ao arrependimento e à mudança de vida. É o que clamamos também em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrarmos aqui propriamente, eu acho que nós temos uma pergunta aqui. Do nosso irmão Tárcio. Vamos ver se é isso. Pastor, fui convidado a um casamento de um amigo descrente. Devo ir ou não? Difícil, hein? Primeiro, depende de onde vai ser esse casamento. Né? Uma série de situações. Hoje em dia o negócio está tão difícil, irmãos. Porque às vezes as pessoas te colocam numa situação de saia justa terrível. Né? Um casamento que é totalmente contrário ao padrão bíblico. E aí? Agora, se ele é descrente, o casamento civil, talvez, o Tárcio não colocou aqui, mas se fosse o casamento civil, tudo bem, o casamento é uma instituição de Deus para a humanidade, vai. Agora, o casamento religioso de um cara descrente, ou, sei lá, sendo o quê? Num terreiro, sendo uma mesquita, vai ser numa catedral. A ideia é simples. Dependendo de quem vai casar e onde vai casar, a minha presença lá vai trazer mais honra ou glória ao nome de Deus? É muito comum nos dias de hoje você falar assim, mas vai demonstrar amor. Tá, mas você tem, dentro do hierarquismo, é um casamento idólatra, é um casamento, sei lá homossexual, né? Permitido aí. Vai casar o meu primo com o primo dela. Tal. E aí? Aí o hierarquismo, você tem que amar mais a quem? Mais a Deus ou mais os homens? Você já sabe a resposta. Então, o fato de eu estar lá está dizendo que eu estou corroborando, que eu estou me tornando cúmplice. O texto aqui de Efésios serve a mesma coisa. Você vai lá no casamento dos seus dois amigos e fala assim, gente, esse negócio é desnatural, cara, isso aí está errado, biblicamente falando está errado. Tanta mulher bonita aí, vocês vão casar dois marmanjos, para com isso. Você vai fazer isso? Não vai. Bem, porque se você fizer isso hoje, você vai levar um processo, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Não vou. Aí os amigos tiram foto lá, os dois marmanjos, dando beijinho, põe no Facebook. Aí você vai curtir? Você vai pôr lá, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe esse amor. Meu amigo, tem hora que você tem que ficar quieto, ainda mais no mundo que nós estamos. E tem hora que você não deve ir em determinados lugares. Então, cada contexto, né, é um contexto que você vai trabalhar. Né? Aí o Lucas ainda traz aqui, né, para apimentar, né? E se o descrente fosse um irmão seu, um parente próximo, e um amigo de infância, que é aqui o caso do Tárcio, o hierarquismo continua a mesma coisa, Tárcio, Lucas.
Abra sua Bíblia lá em Lucas. Vamos lá? Para responder aqui ao Tarso e o Lucas. Vamos lá. Lucas capítulo 14. Pode ser tanto Lucas 9 como Lucas 14. Mas no 14 eu acho que vai ser mais claro aqui. Deixa eu dar uma olhada já nos dois. O 14 vai ficar mais claro. Então, Lucas 14, verso 25 em diante. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim, ou seja, se alguém vem a Jesus e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, ele vai pegar o conjunto de pessoas mais próximas, se é amigo, se é amigo de infância, se é um parente, se é um primo, ele está pegando os exemplos mais próximos: pai, mãe, filho, filha, irmão, mulher. E ele está dizendo: se você amar mais o seu filho, a sua filha, mais o seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, do que a mim, se tem uma prática do seu pai, uma prática da sua mãe, uma prática do seu filho, pô, esse é o filho, pastor, meu Deus do céu, é o meu filho. Mas se a prática que ele está fazendo vai contra o padrão bíblico, você tem que amar mais a quem? Difícil isso? Dificílimo. Mas você já tem a resposta. Você já tem a resposta. Ok? Então eu tenho que amar a Deus. Dentro do hierarquismo, quando há um princípio de conflito, mas se eu for, eu vou demonstrar amor, quem sabe através disso a pessoa não se converte. Não. Não se sabota, não. Não tenta se sabotar. O meio para as pessoas serem alcançadas é a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, que nós não vimos, ensina, corrige, repreende, admoesta, adverte. Então, se você realmente ama essa pessoa e quer ver a salvação dela, você tem que chegar para ela e falar assim: arrependei-vos e crede. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu falo: ninguém falou que seria fácil. E é por isso que naquele dia muita gente pensa que vai estar e não vai. Jesus fala: eu nunca vos conheci. Mas eu fiz tanta coisa em teu nome. Você praticou iniquidade, meu amigo. Apartai-vos de mim. Não, claro. Claro. É nesse sentido que Jesus diz o seguinte: eu vim trazer espada. Porque por minha causa, o pai vai brigar com a filha vai brigar com a mãe. Lembra do texto? Porque quando você decide fazer aquilo que Deus quer que você faça, em contraste com o que a família, muitas vezes que não teme a Deus, quer, vai gerar. Claro, vai a favor. Mas o que tem? Claro, porque hoje o que é o padrão evangélico? Tolerância. Vai ser madrinha, olha que maravilha. Aí às vezes, pastor, você madrinha, padrinho do casamento na igreja católica. Nós sabemos que é um padrão idólatra. Para você ser padrinho, você tem que fazer um curso lá. Significa que você está aceitando a confissão de fé católica. É a mesma coisa, vamos pegar outro exemplo. Pastor, me chamaram para ser padrinho do meu irmão que não é crente.
vai batizar na igreja católica e me chamou para ser o padrinho. É meu sobrinho, pastor, o filho primogênito do meu irmão. Ser padrinho. Meu amigo, para você ser padrinho na igreja católica, você tem que aceitar a confissão de fé católica. Maria é mediadora. A salvação não é pela graça, é meritória. Ou seja, o fato de você participar de uma atividade dessa, faz você negar a palavra de Deus e a Cristo. É pior do que você imagina. Pastor, eu vou casar com uma moça que não é crente, ela é católica, e a família dela, como é muito devota, eu vou ter que casar na igreja católica. Meu amigo, se você casar na igreja católica, você está aceitando a confissão de fé católica. Você vai ser disciplinado. Você vai ser excluído da igreja reformada. Que é isso, pastor? Que é isso? Nós tivemos um caso desse dentro da igreja presbiteriana. O fato só de eu ter mencionado isso, a liderança da igreja arrepiou. Ah, mas agora ele casou lá, mas agora ele está trazendo a família aqui, ó, a mulher está vindo. Só que agora domingo que vem ele não vem, porque ele vai batizar a filhinha que nasceu lá também. Porque ele está fazendo isso em amor para alcançar, para ver se a mulher dele se converte. Meu Deus do céu, cara, na onde que a Bíblia colocou que o padrão para que alguém seja alcançado para a salvação seja a aceitação de outras religiões? Em lugar nenhum. É a pregação da palavra. Agora, nós estamos vivendo um cristianismo muito distante do padrão. E aí, então, a gente tenta se sabotar e tenta dar um jeitinho. Mas o padrão continua sendo o mesmo. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu espero que já tenha tratado aqui dos assuntos, irmão aí Lucas, Tarso, Valdívia também. Mas eu confesso para os irmãos que não é uma situação fácil. É sempre difícil. Né? Porque envolve família. Envolve pessoas queridas. Mas aí alguns princípios bíblicos se eu for, eu tenho que reprovar. Senão me torno cúmplice. E se eu amar mais pai, mãe, irmão, filho, do que a Cristo, eu já não sou digno de ser discípulo de Jesus. Então eu vou ter que ter uma escolha. Difícil, mas eu vou ter que tomar uma escolha. Que Deus abençoe, no caso aí a escolha de vocês. Eu sei que não é fácil, mas que Deus fortaleça. Tá bom, irmãos?